Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast Dermato Papers. Aqui estudamos tudo sobre dermatologia. Eu sou Cláudia Ferraz. Eu sou Virgínia Paiva. E o assunto de hoje é carcinoma de Merkel. O que precisamos saber? Vamos lá, Virgínia, discutir sobre esse tema, sobre um tipo de câncer não tão divulgado, né, nas mídias e de forma geral, mas que também é enquadrado como um dos tipos de câncer de pele não melanoma, sendo que ele não é derivado de queratinócito, né? É um tumor neuroendócrino raro, mas que tem um grande potencial de metástase nodal e de metástase à distância. Então, por isso é importante o reconhecimento dessa lesão para a gente, na medida do possível, dar diagnóstico precoce e oportunizar uma sobrevida mais longa. E, curiosamente, apesar de não ser tão comum, o carcinoma de Merkel compartilha de alguns fatores de risco dos outros tipos de cânceres de pele não melanoma mais comuns, como a própria fotoexposição, né, a radiação ultravioleta, que é comum em todos esses pacientes, né? E aí alguns podem perguntar para a gente, mas é um tumor muito comum, a gente tem que estar atento, o que é que a gente pode falar um pouquinho da frequência desses pacientes, ou desse diagnóstico, né, nos pacientes? Na verdade é uma lesão maligna que é bastante rara, né? Bem rara. Na verdade é bem rara, para cada carcinoma de Merkel tem 33 melanomas diagnosticados. E então, a gente sabe que melanoma é bem menos do que CBC e SEC, né? Então, realmente é pouco frequente, né? É muito pouco frequente. Agora, a gente vai sempre procurar, né, nos pacientes que são idosos, né, brancos, que têm uma história de exposição solar importante, né, que a gente viu já que a radiação ultravioleta também está relacionada, né, e com lesão localizada geralmente na cabeça e no pescoço, né, é o mais comum. Mas também podem acometer outros pacientes, né? Isso, menos comumente pode afetar tronco de jovens ou áreas mais de membro inferior, mais distais, digamos assim, afrodescendentes, mas o clássico que eu digo que é para todo mundo memorizar, cabeça e pescoço de um vozinho, né, em torno de 70 anos, branquinho, com fotodano importante, né? Além disso, a gente chama atenção também quanto à imunossupressão. Imunossupressão é algo muito presente nos pacientes com carcinoma de Merkel, inclusive implicam em pior prognóstico, e a gente sabe, nos pacientes que vivem com HIV, tem um risco cerca de 10 vezes maior de desenvolver carcinoma de Merkel, assim como pacientes transplantados renais, 10 a 20%, e eventualmente pacientes com leucemia linfocítica crônica, até 40 vezes mais. Então, sempre questionar a imunossupressão, que aí a gente levanta, né, a lanterninha, opa, esse aqui pode não ser outro tumor habitual, pode não ser um SEC pouco diferenciado, um basocelular esquisito, pode ser um Merkel, e a gente tem que pensar nisso. E aí, o carcinoma de Merkel, né, a gente já vê que a radiação ultravioleta é um fator aí que já está bem estabelecido, né, com o surgimento, que implica aí no surgimento do carcinoma de Merkel, mas a gente tem outros fatores, né, um outro fator aí que também está relacionado. Isso, né? É um fator mais recente, né, Virgínia, como você estava falando, além da radiação ultravioleta, né, cumulativa, que a gente já está bem estabelecido como fator patogênico, já foi identificado um vírus oncogênico, que é o poliomavírus associado à célula de Merkel, que pode estar presente em cerca de 80% desses tumores. Então, já foi bem detectado, especialmente nos indivíduos já diagnosticados no hemisfério norte, e a gente sabe que, em geral, os tumores com poliomavírus positivos parecem ter um prognóstico um pouco melhor do que aqueles só associados à radiação. Então, a gente pode ter os dois fatores implicados, ou seja, o paciente com fotodano e poliomavírus positivos, e pode ser apenas um dos dois isoladamente. Sim. Mas a gente entender que isso aí tem um papel bem relevante na patogênese do tumor. Mas como é que a gente pode traduzir para quem nos escuta a manifestação clínica clássica, se é que é tão clássica assim, do carcinoma de Merkel? Quando é que a gente tem que, isso aqui pode ser um carcinoma de Merkel? Como é que a gente pode explicar aqui para o pessoal? Então, como aquela coisa, né? A gente tem que ter na nossa mente aquilo que você falou, um idosinho, um vozinho, 70 anos, branquinho, com história, né, de exposição solar, normalmente com fotodano importante, e ele vai apresentar ali um nódulo, né, geralmente violáceo, eritematoso, né, geralmente na cabeça ou no pescoço, né? Isso é a apresentação clássica, tá? Mas a gente pode ver aí outras apresentações que não são tão comuns. E é importante, né, a gente lembrar que, em geral, existe a descrição do crescimento rápido. Isso. Então, por exemplo, a gente geralmente dá diagnóstico de carcinoma espinocelular, de base celular. Em geral, esses tumores têm um crescimento mais lento. Então, o vozinho que vem com nódulo violáceo, doutora, em 3 meses cresceu muito rápido, acenda a lanterna, pode ser realmente um carcinoma de Merkel. E essas lesões podem ulcerar ou não ulcerar. Não é uma
condição característica que eles evoluam dessa forma. Agora, quando vem assim, já é difícil, né, a gente pensar. Agora, quando vem de outro jeito, piorou, né? Mas a gente precisa traduzir para quem nos escuta que existem outras formas não convencionais. Não tão clássicas, E né? o que é que a gente pode ver, Virginia, dessas formas não comuns? Que eu digo que às vezes o diagnóstico é um achado histopatológico, viu? Que nem sempre é fácil a gente pensar em Merkel, né, em situações não habituais. É porque pode vir justamente parecendo um cisto, né, uma lesão, uma massa palpável, né, em que aí você não tenha uma alteração na pele adjacente, né, e aí nesses casos realmente você só vai conseguir dar o diagnóstico com o histopatológico, né, com a biópsia. Às vezes ele vem até com nódulo telangiectásico numa área de face, com paciente fotodano ou CBC, né? Isso. E às vezes não é uma lesão que cresce muito rápido, você pode estar ali flagrando outro tipo de tumor. E aí eu digo, além dessa forma clínica, eu gosto muito do acrônimo que faz a gente lembrar do biotipo, entre aspas, né, clássico do indivíduo que tem carcinoma de Merkel, né, que isso aí já está bem divulgado na literatura, que é o AEIOU, né, pode dizer aí pra gente, Virginia, o que é o AEIOU? A de quê? A de assintomática, tá? De evolução rápida, né, e de imunossupressão, ou de older than 50 years, né, que é mais de que 50 anos, e o de ultravioleta. Então, assim, eu acho que pensar nódulo eritematoso que cresce rápido, cabeça e pescoço, nesse padrão aí, nesse AEOU. E aí é bem o perfil que a gente tem que suspeitar de Merkel. Eventualmente a gente vai dar diagnóstico ocasional, sem querer querendo, biopsiando uma lesão estranha, mas esse é digamos, a manifestação mais comum desse tipo de tumor. E precisa lembrar que esses pacientes, mesmo com lesões não tão grandes, cerca de 2/3 dos casos, ao diagnóstico a doença ainda está localizada, mas não é raro a gente dar diagnóstico, o paciente já ter lesão nodal ou metástase à distância. Então é importante a gente lembrar desse tumor para que a gente não chegue tão atrasado assim. Né? E aí, Claudinho, para a gente dar o diagnóstico, a gente gosta muito da dermatoscopia, né? Sim. Então, assim, a gente olha, pode ser um CBC, você viu que pode parecer clinicamente com um CBC. E na dermatoscopia tem alguma característica, assim, que seja clássica? Quais são os achados que a gente pode ter aí no carcinoma de Merkel? Mas não temos, não temos, assim, algo tão clássico como no melanoma, nas lesões melanocíticas ou no base celular. Então, ele pode, eventualmente, simular outros tumores. Pode simular um base celular, porque não raramente apresenta vasos arboriformes proeminentes. Pode ter um polimorfismo vascular simulando melanoma melanótico. Pode ter área vermelho leitosa, área branco brilhosa. Então, assim, o achado desses elementos não vai definir diagnóstico. Você pode ser um diagnóstico de compatibilidade, pode ser um Merkel, mas certeza você não vai ter. Isso vai ajudar você a suspeitar, né? Mas também pode confundir um pouquinho, né? Você achar já que é um melanoma. Você vê uma área vermelho leitosa, né? Deve ser um vaso polimórfico, aí você... Né? Mas é importante saber dessas características porque para abrir aí o leque de diagnóstico diferencial, né? Perfeito. Mas o diagnóstico realmente ele vai precisar ser dado com o histopatológico, sem dúvida, né? Então suspeitou clinicamente Merkel, biópsia o quanto antes, né? Biópsia já. E aí o diagnóstico é histopatológico, que a gente precisa definir bem isso daí. Se possível, colocar na hipótese diagnóstica para o patologista, né, que ele vai ver geralmente um grande infiltrado dérmico de pequenas células basaloides, bem roxinhas, né, com cromatina granular, bem heterogênea nessa área do núcleo, um aspectozinho de sal e pimenta e um citoplasma claro. Então, são pequenas células azuisinhas formando grandes aglomerados na derme, né, com muita mitose, eventualmente necrose. Então, pode fazer suspeitar, mas até histologicamente pode simular outras coisas, alguns tipos de linfoma, leucemias, até um melanoma com diferenciação um pouco alterada, e às vezes é difícil. E aí a gente usa a imunohistoquímica, né, Virginia? Isso. E qual é o marcador mais clássico aí do carcinoma de Merkel? CK20, né? CK20 é o mais clássico, mas tem o CK7, né? E o TTF1, né? Que também podem ser positivos. Mas o CK20 realmente é o clássico aí de carcinoma de Merkel. Atualmente é considerado CK20 positivo em 100% dos pacientes com tumor de Merkel. Então, é o mais específico. Então, a gente tem que pedir se suspeitar. A gente não, patologista vai fazer imunohistoquímica. Isso. E lembrar que por ser um tumor neuroendócrino, além do CK20 positivo, que é clássico desse tipo de tumor, a gente vai ver os outros marcadores neuroendócrinos positivos. Sinapsofisina, cromogranina, enolase neuroespecífica, todos esses tendem a ser positivos que vão guiar para um tumor neuroendócrino. Mas, claro, se for CK20 negativo, você pode pensar até que uma lesão metastática de outro tumor neuroendócrino em outro sítio.
sendo CK20 positivo, a gente vai entender que aquilo ali é primária de pele. Então, é importante a gente tentar fazer todos esses marcadores, né? Isso. E do ponto de vista clínico, Virginia, o que é que a gente pode confundir? A gente citou aqui já no caminho. Exatamente. O que é que a gente pode pensar de diagnóstico diferencial do carcinoma de célula de Merkel? Pois é, porque a gente viu que a clínica ela pode ser muito variada, né? Então, assim, se vier como uma lesão tumoral mais no subcutâneo, a gente pode pensar num cisto, né? Um linfoma. Se vem aquelas lesões mais peroladas com telangiectasia, a gente vai pensar no CBC, às vezes pensar no melanoma melanótico, né? Então, aí são os principais diagnósticos diferenciais. Um pouco diferenciado, SEC. Fibroxantomatívico. É uma loucura, né? O diagnóstico não é fácil, assim, clínico, né? A gente vai realmente precisar da biópsia e, como a Claudinha falou, até o próprio histopatológico pode não fechar o diagnóstico. Então, histopatológico e imunistoquímica, para a gente realmente chegar aí no diagnóstico, né? E é importante justamente a gente colocar a hipótese, porque o patologista vai atrás de marcadores nessa diferenciação para definir a origem celular, se realmente é neuroendócrino, se é um melanoma, se é um linfoma. Então, suspeitem, coloque lá. Você não tem a obrigação de acertar de primeira, porque o diagnóstico é anatomopatológico e imunistoquímico. Mas coloque lá para o patologista tentar guiar um pouquinho nessa investigação com esses marcadores complementares, né? Isso. Mas aí, né, o paciente foi lá, fez o diagnóstico, chegou para você, carcinoma de Merkel. O que é que a gente vai fazer? E aí? Como é que a gente vai conduzir aí, fazer o estadiamento desse paciente? Examinar o corpo todo. A maioria dos carcinomas de Merkel, eles são isolados, né? São lesões únicas, mas eventualmente pode ter mais de uma lesão. E principalmente palpar linfonodo. Tá? Então, a gente sabe que esse tipo de tumor tem um risco muito grande de lesão nodal e de metástase à distância, então é obrigatório na consulta a gente checar todas as cadeias linfonodais para ver se tem alguma massa palpável. E você vai procurar literalmente, avidamente clinicamente com exames, né? Exatamente. Por que isso é importante? Isso tudo vai guiar o tratamento, né? Assim, a gente entende que o estadiamento, além de levar em consideração o tamanho do tumor primário, a gente vai muito procurar lesão nodal. Então, primeiro, clinicamente. Então, eu vou aqui conversar um pouquinho, né, Virginia? Isso. Como é que a gente vai procurar? Meta do carcinoma de Merkel, meta, que eu digo, não é metástase, tá? O objetivo é procurar lesão nodal. Se tiver lesão nodal, procurar metástase à distância. Então, primeiro, procura, né, examina e verifica se tem linfonodomegalia palpável. Se tem linfonodo palpável, é provável que exista lesão nodal do carcinoma. Então, você vai tentar investigar aquilo ali ou com a punção aspirativa ou com core biopsy e vai verificar se tem lesão nodal. Se for positivo, vai fazer PET scan para procurar metástase à distância. Mas se for negativo, se for negativo, não desiste nada de desistir. Se ele tem massa palpável, é provável que mesmo com aquela amostragem não tenha tirado uma área acometida. Então, vai fazer biópsia aberta. Se a biópsia aberta for positiva dessa área linfonodal, procura metadistância. Se for negativa, você vai tratar o tumor primário, ok? Então, clinicamente, procura primeiro com core biopsy ou punção aspirativa. Se não achou, biópsia aberta, certo? Ok. Mesmo assim, nos pacientes que não têm linfonodomegalia palpável, o que a literatura diz é que cerca de 25% a 30% dos pacientes ainda têm linfonodos positivos. Então, pacientes de maior alto risco, com lesões maiores, imunocomprometidos, né, podem ainda serem elegíveis para pesquisa de linfonodo sentinela. Tá? Então, assim, linfonodomegalia negativa, clínica, vamos pensar ainda de investigar com linfonodo sentinela. A gente não desiste, vamos procurar o linfonodo positivo. E só uma coisa importante para falar, que isso independe do tamanho do tumor. Independe, né? Perfeito. Então, Virginia. Isso não deve ser feito como no melanoma, você vai ver, primeiro tira e você vai ver qual é o estadiamento. Não é assim. Não né? é assim. Então, tem a lesão clínica até antes de você tirar a lesão clínica, né? Isso é preciso já estar aí investigando os linfonodos, e como o Claudinha aqui explicou super bem pra gente, assim, vai buscando avidamente. Isso. Entendeu? É a mesma lógica. Todo mundo, né? A maioria dos tumores que a gente vai buscar linfonodo sentinela, se você fizer cisão primária com margem, você vai alterar a arquitetura de drenagem linfática. Então, vai prejudicar a identificação do linfonodo sentinela. Então, se o paciente é elegível para linfonodo sentinela, procure o linfonodo sentinela. Se for negativo, você em seguida tira a lesão primária. Tá? Então, vamos lá. Considerando não tem linfonodomegalia, a gente acha que ainda pode ser positivo o linfonodo, pesquisa do linfonodo sentinela. Se for positivo, procura metástase à distância com PET scan, ok? Se for negativo, a gente vai tratar a lesão primária, ok? Tratando a lesão primária, aí a gente tem que lembrar que são idosos, né, Virginia? Então,
Nem todo paciente vai ter estados conseguir. clínicos para cirurgia. Se ele tiver condição de cirurgia, excisão cirúrgica, geralmente com margem ampla, 1 a 3 milímetros, isso aí não está tão bem estabelecido, mas em geral vai até centímetros, desculpa. Isso. Vai até a face, porque é um tumor com alta recorrência, mas se esse paciente não tem condição clínica de cirurgia, radioterapia. E o tumor é tão teimoso que até os pacientes que a gente faz a cirurgia, se forem pacientes de alto risco, a gente ainda pode fazer radioadjuvante. Certo? Em geral, os guidelines orientam isso. E aqueles pacientes que tiveram linfonodo positivo, você pode fazer a investigação sistêmica com PET-CT. Se for negativo, linfadenectomia da área acometida e o tratamento de excisão primária. Se for positivo, ou seja, o paciente além da lesão primária, além da lesão nodal, tem metástase à distância, você vai ter que tratar do ponto de vista sistêmico. Então, entrar com imunoterapia, ensaios clínicos ou radioterapia, tem uma tentativa de controle local, né? Isso aí é bem trabalhoso. Resumidamente, minha gente, o que eu quero passar é: palpem os pacientes e procurem avidamente linfonodo. Exatamente. Então, é mais ou menos isso. Essa é o recado, acho que principal do chadeamento. Aí. Isso. Né? É o recado principal. E lembrar que a químio não é tão boa, né, Virginia? A químio é paliação. Isso, exatamente. Mas tem agora, né, esses tratamentos com a imunoterapia, né? Imunoterapia, que tem dado, assim, uma melhor resposta, uma esperança aí para esses pacientes, sem dúvida. né? O pembrolizumab, que é um PD-1 que a gente já vê bem adotado aí para melanoma, também já existem bons estudos com prognóstico mais favorável nos casos de Merkel metastático, e também o avelumab, que é um anti-PDL1. Então, aí a gente já abre uma possibilidade de tratamento para esses quadros metastáticos, coisa que a gente não tinha praticamente nenhuma perspectiva de segurar um pouco esse indivíduo, mas parece que a coisa está andando bem, que é um tumor, parece ser imunogênico e tem um potencial de controle aí razoável com a imunoterapia. E aí, em relação ao prognóstico dos pacientes, né, a gente vê que é um tumor, né, que tem uma tendência de ter uma disseminação, né, que é realmente mais severo aí do que CBC ou alguns tipos de SEC, né, mas que pode ter até uma sobrevida razoável, se você conseguir aí dar um diagnóstico precoce e buscar aí avidamente esses linfonodos, né, essa possibilidade de acometimento de linfonodo, né? Existe uma variação, né, nos estudos, mas a média coloca que quando a doença local, a sobrevida em 5 anos é pouco mais de 50%, quando tem acometimento nodal, 35%, e quando já tem metástase à distância, o prognóstico é bem pior, cai em torno de 14%. Né? Então, é importante que mesmo que a gente consiga remover essa lesão por completo, né, o cirurgião oncológico, no caso, a gente sempre fique de olho nesse paciente, sabendo que é um tumor que tende a recorrer. Isso. Né? E a gente tem que estar de olho. 80% a 90% dos pacientes, né, acabam tendo uma recorrência local, né? Isso, nos primeiros 2 anos. Aqueles que recorrem mais nesses primeiros 2 anos. Então, esses 2 anos iniciais é que a gente tem que estar de perto. Então, nesses 2 anos iniciais é segmento a cada 3 meses, tá tudo bem, no 3º, 4º ano a gente pode estender para um segmento a cada 6 meses, e aí depois a gente faz segmento anual. Mas ficar de olho, examinar linfonodo em todas essas revisões, já que a recorrência mais comum é linfonodal, e eventualmente pacientes de alto risco, lógico, vão ficar acompanhando com cirurgião oncológico, com oncologista clínico, e eventualmente precisar fazer exame de imagem periódico se as lesões forem de maior risco, né? Pacientes imunocompetentes, com tumores muito pequenos, sem invasão vascular, que conseguiam excisão completa logo nessa remoção primária, podem até prescindir desse tipo de exame. Mas os de alto risco, a gente tem que ficar cascavilhando esse danado aí, porque se flagrar alguma coisa, a gente tenta tratar. Mas é um tumor desafiador. Isso, só repetindo aqui para o pessoal, para ninguém entender errado, né, que essa questão da recorrência, que não é assim, que os pacientes, não é 80% a 90% que vão ter recorrência, tá, gente? Os que têm, 80% a 90% ocorre aí nos primeiros 2 anos. Perfeito, tá? Gina. Foi bom esclarecer para não ficar em dúvida. Isso. E quando acontece lesão metastática, o mais comum é em fígado, é osso, cérebro e pulmão. Então, assim, a ordem é um pouquinho diferente, por exemplo, do melanoma, né? Então, lembrar que quando a gente vai pedir PET scan, seriado, ou fazer o segmento, o oncologista geralmente fica de olho nesses sítios, né? Isso, e se exatamente. precisar, a gente vai avançando com o tratamento. Mas a ideia que a gente queria passar para vocês que nos escutam é considerar essa possibilidade diagnóstica naquele perfil típico de paciente, pelo menos naquela forma clássica do paciente, né? Isso. Apresentação, lesão violácea, que cresce rápido no idoso,
cabeça e pescoço, imunossuprimido, com fotodano. Pronto, esse eu acho que é o recado principal. E em caso de diagnóstico, dividir responsabilidade com o oncologista clínico, oncologista cirúrgico, cascavilhar o linfonodo, para a gente tentar tratar e melhorar a sobrevida de forma geral desses pacientes, né, Virginia? É isso. Ok, era isso que a gente tinha para conversar com vocês. Espero que tenham gostado. Curtem e compartilhem aí com seus amigos e colegas. Até a próxima.